Vamos voltar lá para o Rio de Janeiro. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados devem estender os cortes voluntários de produção além do mês de dezembro. O Rodrigo Viga tem mais informações sobre isso para nós. Viga. É a lei de mercado, né, minha cara Lívia? Oferta e procura. Tem mais oferta do que procura. Por quê? Porque o mundo não está crescendo naquele ritmo desejado ou como se imaginava, especialmente a China, que é uma espécie de alavanca, âncora, um motor do crescimento global. E aí, grandes produtores de todo o mundo, a gente está falando de Cazaquistão, Rússia, Iraque, estão ali fechando as torneiras, estão calibrando para que o preço do barril do petróleo não caia, não desabe ainda mais. Existe um temor entre esses países que o barril do petróleo do tipo Brent, que é uma referência internacional, caia para abaixo dos $70. Ontem fechou a pouco mais de $73, uma redução de 2,8% em relação ao dia anterior. Hoje também está novamente ali na casa dos $73. Então a ideia, segundo analistas e especialistas, é que os grandes produtores continuem, estendam por mais pelo menos 3 meses, essa é a perspectiva no horizonte de curto prazo, essa redução na oferta. Mas a OPEP+, fala num equilíbrio entre oferta e demanda só lá na frente, só em 2027. Ou seja, pode ser que as torneiras fiquem entreabertas, semiabertas, até que haja uma maior procura pelo petróleo. Isso puxaria o valor do barril do petróleo do tipo Brent, que até bem pouco tempo chegou a beirar a casa dos $100. E aí sim haveria a possibilidade de uma produção, de uma oferta adicional junto ao mercado. Aqui no Brasil, por exemplo, a Petrobras olha a miúde, né, de lupa todo dia, toda hora, todo instante, comportamento do barril do petróleo do tipo Brent. E por aqui nós temos 2 movimentos. O Brent está puxando para baixo os preços internos. Você tem o dólar, que é uma outra componente importante, está puxando o barril do petróleo e, consequentemente, os derivados de petróleo aqui no mercado interno para cima. Pelo sim, pelo não, Petrobras tem segurado por mais tempo os preços. Nesse ano de 24, por exemplo, o diesel não sofreu nenhum ajuste, algo que não se via há muito tempo. Já que estamos falando de questões inflamáveis, minha cara Lívia, ouvinte, espectadores internautas da Jovem Pan, rapidamente para falar sobre o clima tenso desde ontem no Complexo do Chapadão, conjunto de favelas na zona norte da capital. Teve até uma equipe de uma concessionária de energia Light ficou acuada no meio do tiroteio, teve que se abrigar por conta do intenso confronto. A polícia está por lá tentando reprimir o tráfico de drogas, que é quem domina essa região da zona norte do Rio de Janeiro. Tem outras várias operações acontecendo por aqui. Tem uma para prender um motorista que manteve uma socialite em cárcere privado, acusado de feminicídio durante muito tempo pela família. E tem até a operação para investigar farmácias que estariam lavando o dinheiro de grupos milicianos aqui do estado. Hoje o dia está quente em todos os sentidos, minha cara Lívia. Muito obrigada, Rodrigo Viga, pelas informações. Bom trabalho para você. Vamos ouvir mais uma vez o Alan Gani, porque, Gani, essa decisão de cortar a produção de petróleo atende, com toda certeza, a esse grupo de países exportadores e também de países aliados. O problema é a consequência disso para todo mundo, para a população mundial. Exatamente, Lívia. Encarecendo o petróleo, encarece, por exemplo, os combustíveis. E aí a gente não está falando só de quem utiliza carro, mas muitas empresas utilizam ali meios de transportes, né? Então, encarece também a logística da empresa e, evidentemente, que haverá uma recomposição do custo no preço final da mercadoria. Além disso, o petróleo é utilizado para fazer plástico, né? Aliás, o petróleo é utilizado para fazer aí uma série de matérias-primas, insumos, etc. Então, se sobe o petróleo, o plástico também encarece. Então, por isso que elevações no preço de petróleo a gente tem que analisar sempre com muito cuidado e muita cautela, porque o impacto para a população é bastante significativo, porque traz uma alta generalizada dos preços. Aí os membros da OPEP estão olhando para o interesse deles para manter aí a sua margem de lucro das empresas de petróleo, mas quem acaba pagando a conta de uma maneira inflamada é a população. Sempre, né?